Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Macarrão e hoje, neste vídeo, eu estou aqui para falar com vocês a respeito acerca de um produto que a gente está lançando agora bastante bacana. Olha só, redação para PJF, professores e coordenadores. Eu e professora Renata Rainho coordenando, organizando todo o curso, né? Neste momento do curso eu participo mais ativamente como professor, né? Não só a parte administrativa, como vem acontecendo com os nossos cursos preparatórios para a parte objetiva, né? Agora, para essa segunda fase, para a redação, né, que está prevista a aplicação da prova em abril, ou seja, 2 meses depois da aplicação da prova objetiva, que está prevista para fevereiro, né? A gente tem esse curso de redação. E eu quero mostrar para vocês dois momentos. Vou dividir esse vídeo em dois pedaços, em dois momentos específicos. E aí você vai poder escolher, quero assistir tudo e ir na ordem, ou se eu quiser, eu já vou logo para frente ali. Vou dar uma de Machado de Assis. Tá? Se você quiser, você pula para o minuto tal e vai para outro caminho. Tá? Por quê? Porque primeiro agora eu vou apresentar para vocês como vai funcionar o nosso curso. Depois eu vou mostrar como é uma aula deste curso, como é uma videoaula deste curso, inclusive usando o próprio material em PDF. Beleza? Ok? Então, é isso que nós vamos fazer a partir de agora. É nesse sentido que eu vou trabalhar com vocês. Bom, nesse primeiro momento, então, vamos falar sobre a estrutura, a organização do curso de redação que nós preparamos, tá? É muito importante vocês entenderem o espírito do curso, o que ele quer, quais são os objetivos dele, do curso, quais são as propostas do curso, tá? Para que não haja nenhuma quebra de expectativa futura, para que você saiba exatamente no que você está se matriculando, tá? De antemão, eu digo a vocês que trabalho com redação em concurso público há 18 anos. Então, assim, faz um tempo muito bom. Tive a honra de participar de coordenação, inclusive, de grandes cursos online do Brasil, exatamente na parte do que a gente chama de discursiva, né? A redação, grosso modo falando. E esse é o meu principal segmento, o meu principal ramo. Eu tenho muito para acrescentar, para ajudar aí nesse caminho, eu não tenho dúvida disso, né? Junto com isso, eu tenho do meu lado a professora Renata Rainho, que é a fera dos concursos da educação, sem dúvida alguma. Então, nós vamos ter um curso bem top, bem bacana. Por que eu estou falando dessa minha experiência? Bom, deixa eu falar como funciona um pouco desses cursos, né, de redação online. Eles são divididos, alguns apenas têm material em PDF. Como assim? Uma apostila? Não, é mais que uma apostila, é uma aula. Mas como assim? É diferente? Existe a apostila que você faz para a pessoa simplesmente acompanhar a videoaula. E existe a aula escrita, a aula em PDF. Né? A aula escrita, a aula em PDF, ela tem que ser autossuficiente. Ela é para o aluno pegar, ler e pronto, acabou. Os PDFs, ele vai entender, entendeu? Ele não precisa necessariamente de um complemento. Tá? Eu vou trabalhar nesse curso com as duas coisas, na parte de redação especificamente. Vocês vão ter acesso tanto aos vídeos, em que eu explico como fazer isso ou aquilo, quanto aos PDFs que são aulas. Tá? A gente coloca ali a apostila em PDF para a galera entender de maneira geral, mas são aulas, na verdade. Tá? A origem desse lance do PDF, gente, ela é muito bacana. Né? Você pensa aí anos atrás, quando as pessoas começaram a estudar mais, no início dos anos 2000, final dos anos 90, mas principalmente primeira década aí do ano 2000, a internet era uma tragédia, né? E aí as pessoas tinham que estudar. As pessoas às vezes aproveitam um intervalinho no trabalho, ou criam esse intervalo mesmo no trabalho, para estudar. Então, qual foi a ideia dos caras? Poxa, vamos escrever aulas que a pessoa pode ler, ela não precisa ter uma internet boa, ela só pega e lê, se ela quiser, ela até imprime e ela vai estudar por ali. E assim foi, assim funcionou, desenvolveu-se. É uma técnica, é uma coisa bacana de escrever, dá muito trabalho, mas vale bastante a pena. Então, as aulas de redação são tanto em vídeo quanto em PDF. Entendido? Ok? Vou mostrar para vocês agora o que nós preparamos, né? O que o curso oferece para você? Bom,
como eu estava falando, apostila em PDF e videoaulas com curso de redação completo. Vou explicar já já o que é ser completo aqui, tá? 10 propostas para confecção de redações em conformidade com os itens do programa de conteúdos, tá? Que estão aqueles divulgados no projeto básico e no edital de licitação, que vai estar contratando a banca, que está já contratando a banca, né? Videoaulas comentando cada um dos 10 temas. Aqui, gente, aqui tem um ponto bastante importante. Veja bem. Esse curso é um curso de redação. Não é o curso teórico. Ele não está preparando para a prova objetiva. Ok? É um curso de redação. Então, saibam que você não estará aqui para estudar os temas que nós iremos propor. Não, a gente vai propor o tema e haverá uma videoaula com uma explicação do tema, do que se espera naquilo ali, mas não é uma aula sobre o tema, profundamente sobre isso. Para isso, gente, a gente tem os cursos, né? Os outros cursos, né? Os cursos preparatórios para prova objetiva. Até porque, para você chegar na redação, você tem que passar pela prova objetiva, né? Só quem for aprovado numa certa quantidade, inclusive, é que vai poder fazer a outra. Primeira coisa disso tudo que a gente tem que deixar bem claro. Joia? Então, vamos ter videoaulas comentando cada um dos 10 temas e vamos ter a chave de respostas. Como assim? As respostas mínimas, aquilo que se espera, né? Como se fosse ali um gabarito, entre aspas, para aquele tema, para cada um desses temas, ok? E aí o curso que você está comprando, adquirindo agora, ele te oferece 4 correções, ou seja, desses 10 temas, você vai escolher 4 para escrever sobre e mandar para correção. Ah, eu posso escrever sobre os outros? Pode, claro, mas a gente não tem o compromisso dessa correção, né? Uma das partes que mais encarecem o processo de um curso desse de redação, gente, é exatamente a correção, né? A correção demanda tempo, demanda profissionais extremamente capacitados, né? Enfim, demanda quantidade, demanda agilidade, então tem tudo isso no meio, né, desse processo. Então a gente não pode sair colocando um monte. E colocar um monte também talvez não faça sentido. Para alguns, talvez 4 sejam suficientes. 4 é um bom número. Ah, é o suficiente? Depende. Como eu disse, cada um tem uma dificuldade maior ou menor para escrever. O que tem que ficar bem pronto na sua cabeça em relação a essa dificuldade ou não, é que redação é treino e é técnica. Treino, técnica e supervisão. Como assim? A redação corrigida. Ok? Então você tem toda a possibilidade, toda a capacidade de melhorar seu texto, tá? Se você aceitar bem as dicas e os formatos que nós vamos passar para vocês. Como eu disse, eu trabalho com isso há quase 20 anos. Então, eu sei bem do que eu estou falando. É muito importante você seguir, e eu vou sempre tentar explicar a lógica, né? O porquê de eu estar falando, olha, faça assim e não faça assado. Por quê? Porque assim é melhor por isso, por isso, por isso. Por quê? Porque do outro jeito tem esse risco. Então nós vamos fugir do risco, tá? E é assim que a gente vai trabalhar. Então são 4 correções. Detalhe muito bacana para o curso. Ah, é online? Como é que vai fazer a correção? Bom, você vai ou tirar uma foto, ou escanear, o que for mais fácil para você, né? Só tem que estar nítida, claro, né? A gente vai disponibilizar uma folhinha padrão para você escrever nela, tá? E vai enviar pela plataforma para nós, tá? Para que nós possamos fazer a correção em cima do seu texto manuscrito. Vou tirar aqui minha imagem. Né? A correção é feita no texto manuscrito. Por quê? Porque assim a gente vai chegar o mais próximo possível da situação da prova. Por quê, gente? Presta atenção. Porque tem um conjunto de coisas. Não basta só a sua ideia ser boa, não basta só seu texto ser bom, ele tem que estar legível quanto à letra, ele tem que estar bem distribuído, tem que estar um aspecto razoável no mínimo. Enfim, há uma série de fatores que precisam ser observados e a gente só consegue observá-los quando você manda o seu texto manuscrito. Ok? Beleza? Sem contar que quando você digita, o próprio Word sugere correções, etc. Então, assim, é bom que o seu texto venha do jeito que, de fato, você produziu. Ele vai trazer a verdade sobre você, sobre o seu texto, na verdade. Ok? Bom, o que nós estamos combinando? Nós estamos combinando que vamos devolver esses textos corrigidos, quando chegar o momento, né? Em até 7 dias. Ok?
7 dias. Não vou ficar com hora. Postei no domingo, meio-dia. Então, até o sábado, meio-dia, você me devolve. Não, 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 não. Tá? É domingo, entrega no sábado. Até sábado. Ok? Beleza? Eu gosto sempre de trabalhar com prazo curto, tá? Mais curto e tudo mais. Mas a gente pede 7 dias porque pode ter uma demanda muito grande. Às vezes os alunos resolvem deixar tudo para a última hora, mandar tudo junto. Então isso gera um problema. Eu preciso ter um prazo mínimo combinado, e o combinado não sai caro, para que vocês possam saber quando vão receber, evitar aquele desgaste. Ah, e cadê minha correção? Não, tem um prazo. Saibamos que temos um prazo e pronto. Isso é bem bacana, isso vai ajudar muito, ok? O que o curso não oferece? Isso tem que ficar bem claro também, né? Trata-se de um curso de redação, já falei um pouco sobre isso. Não é um curso teórico sobre os temas do concurso. Se você precisa estudar esses temas, recomendamos nosso curso que prepara para a prova objetiva. Ou você pode estudar por sua conta, ou fazer com outros lugares, em outros lugares. Bom, o que eu quero dizer e deixar claro para vocês é que o curso é um curso de redação, ok? Beleza? É muito importante que isso esteja muito, mas muito claro para vocês. Não podemos gerar expectativas equivocadas. Elas frustram, elas desgastam. E ninguém precisa disso na hora do concurso público. Muito pelo contrário, você precisa estar focado. A sua vida já está lá fora, te batendo na porta o tempo inteiro com problemas, questões que te tiram do prumo. Então o curso, claro que não vai ser perfeito, eu não posso te prometer perfeição, né? Mas o curso tem que minimizar ao máximo, em todos os sentidos, os problemas, vamos dizer assim, do que depende do curso. Então, para isso também, a gente tem que deixar muito claro o que depende do curso. Acho que é esse o caminho, tá? Bom, o curso, gente, ele vai se desenvolver, vai ser dividido em aulas, né? A primeira aula nós vamos falar sobre os aspectos formais, né? Como que a redação precisa estar esteticamente falando, margens, parágrafos, rasura, enfim, coisa desse tipo que a gente chama de microestrutura textual. A microestrutura textual, vocês vão ver, gente, ela está aqui, mas ela vai voltar, ela está aqui na aula 1, ó, mas ela volta lá na aula 6. Por quê? Porque a microestrutura textual, é tanto a parte de aspectos formais quanto os aspectos linguísticos, ou seja, os itens gramaticais mínimos de que vocês precisam, né? Erros que nós precisamos evitar. Porque vão tirar algum ponto, sim, tá? Sempre tira. Erros de regência, de concordância, de crase, de colocação pronominal, de ortografia, acentuação gráfica. Tudo isso precisa ser estudado, precisa ser cuidado, precisa ser minimizado ao máximo, tá? Ok? Depois, vamos voltar na ordem agora, né? Agora a gente tem uma sequência de aulas sobre a estrutura textual dissertativa. Então, primeiro nós vamos fazer uma aula falando, olha, como que eu monto a introdução? Como é construir a introdução? Beleza, construir a introdução? Ok. Tá ok, posso esticar, vamos para frente. Depois eu venho discutir com vocês como vai ser o desenvolvimento do texto, como estruturar os parágrafos e tudo mais, e trabalhar com vocês, conversar com vocês sobre estratégias argumentativas. Né? O que a gente pode, o que a gente deve, o que funciona melhor, tá? Para a gente utilizar, para dar substância, né? Para dar consistência ao texto que a gente está apresentando para a banca examinadora, ok? Depois, mais uma aula sobre estrutura textual para falar sobre a conclusão, como fechar o seu texto. Muito importante, tá? Eu vou falar para vocês que a primeira aqui, a 2, na verdade, né, construindo a introdução, ela é a mãe de tudo, mas uma introdução bem feita, bem construída, ela, rapaz, ela ajuda, mas ajuda com força, tá? A redação bem nascida, sabe? A ideia é mais ou menos essa. Reparem que, vou tirar a minha imagem aqui, que a gente tem aqui, ó, PDF e vídeo, PDF e vídeo. Algumas vão ser só vídeo, por exemplo, aula 10 lá, comentários sobre as correções. Só vídeo, não vou fazer um PDF com isso. Né? Vamos pegar algumas correções, trechos, e o que a gente vivenciou ali e a gente vai colocar num vídeo, né, para mostrar para vocês erros e acertos, como fazer, qual a melhor maneira, tentar fazer, claro que a gente vai mostrar exemplos nas outras aulas, né, mas exemplos que já são exemplos de alunos, tá, eu uso muita coisa de redações antigas de alunos meus, alunos que tiraram nota máxima,
Enfim, a gente usa essas estratégias, mas é interessante ver isso exatamente dentro do seu tema e dentro do seu curso, do que aconteceu. Então, essa aula é uma aula muito bacana, ela funciona muito bem, tá? Teremos a aula 5 ali, gente, que são as aulas, que é a aula, perdão, de coesão e coerência, né? Nós vamos falar de progressão textual, de encadeamento de ideias, encadeamento de parágrafos. Isso é fundamental também para o seu esqueleto, tá? O que eu falo no curso de redação sempre é o seguinte, gente. A minha primeira batalha é para fazer com que você chegue no patamar dos 80%. Que é isso, professor? 80% é pouco para redação, não é não? Lê do engano, né? Às vezes a gente tem aquela visão da escola, né? Que tira nota alta em redação. Na verdade, a lógica da redação é que as pessoas tirem nota baixa. Acaba sendo por aí, tá? Mas como a redação tem uma lógica inversa da prova objetiva, como assim? A redação, ela começa valendo muito. Ela começa... Você entra na redação, teoricamente, com 100 pontos. Ela vale 100? Você entra com 100 pontos. A sua nota final é o quê? São esses 100 pontos menos do que você cometeu de erro. A lógica de verdade da redação é essa. Parece que é a mesma coisa da objetiva, não, mas a objetiva é o contrário. Você vai acertando e aí sim você vai ganhando pontos. Então vamos lá. O que acontece com a redação? Se a lógica é que você começa com a nota alta e vai perdendo de acordo com o seu desempenho ali, o que você tem que fazer? Errar o mínimo possível. Porque o texto você vai apresentar. É nesse sentido que eu digo que começa com a nota máxima. Não fugir ao tema já é um bom caminho, primeiro, né? Depois, apresentar um bom texto, bem organizado, e aí a questão do aspecto formal, né, que eu mencionei, um texto bem escrito em relação aos aspectos linguísticos, bem costurado, bem lógico, que aí vem a questão da coesão e da coerência, só que tudo isso dentro da estrutura textual dissertativa, de introdução, desenvolvimento e conclusão. E como construir isso, a melhor maneira de fazer isso. Tá? Então essa é a lógica da redação. Então a gente consegue, primeiro patamar, vamos lá, vamos trabalhar para em 2 a 3 redações você chegar pelo menos nos 80%. Olha, aí vai depender muito, claro, né, da concorrência, do nível de facilidade ou dificuldade da prova. Mas eu falo o seguinte, geralmente você pega uma prova aí, se você tem lá, as pessoas têm mania de falar assim, fiquei na redação, né? E aí você vai olhar lá a média final de tudo, objetiva mais redação, para passar, sei lá, foi 80. Que é uma média bem comum em concurso de maneira geral, tá? 80% da nota toda. E aí você tirou 85 em redação. E você fala que você ficou na redação? Não, mentira. Redação não foi que te derrubou. Se a média para entrar era 80% em todas as matérias, você fez 85 em redação, na verdade em redação você salvou, você sobrou. Né? Então, é porque em algum lugar você perdeu. Então, quando eu digo que o primeiro patamar a ser atingido é os 80% da redação, é para a redação não te atrapalhar. Ou seja, não é ela que vai te tirar do páreo. Ela, no mínimo, vai te deixar junto com a galera que está com condição de passar. Depois de atingir esse patamar, a gente começa a trabalhar, aí sim, para atingir a nota máxima ou perto dela. Porque primeiro você estabiliza seu texto ali. Estabilizou seu texto ali? Ok, bola para frente, vamos subir o degrauzinho, vamos subir de nível, tá? Beleza? Então, a lógica é essa. A lógica de um curso de redação é por aí. Depois eu tenho 3 aulas, aulas 7, 8 e 9, vou jogar na tela de novo, né? Com os temas, né? São os 10 temas divididos aí em 3 aulas, com o PDF e o vídeo explicando. Bom, gente, esse é o nosso curso de redação. Tá muito bacana, tá muito bem feito, muito bem pensado para vocês, tá bem justinho ali, bem tudo encaixadinho, tá? Vou deixar agora logo na sequência, como eu disse, a segunda parte dessa aula, desse vídeo, que é o quê? Eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o trabalho, e vou começar com uma coisa boa, com filé mignon. Vou começar falando sobre o quê? Vou começar falando sobre a introdução, algumas dicas e algumas técnicas importantes para começar o seu texto, beleza? Então, se você já está convencido, já conhece a gente, bora lá. Se você ainda quer ver um pouco mesmo, né, já conhece a gente, então, mas eu quero ver como é que funciona isso aí, segue, vai continuar neste vídeo mesmo, beleza? Do contrário, um abraço para vocês, até a próxima. Fiquem com a minha explicação sobre como construir
uma introdução. Joia, joia? Vamos lá. Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o professor Marco Antônio Macarrão e eu estou aqui hoje para gravar para vocês algumas dicasinhas muito simples, mas importantíssimas para você fazer uma boa redação, uma boa discursiva, seja no seu concurso público ou até, vou dizer mais, poderia ser até num vestibular, mas meu foco aqui é concurso público, beleza? Ok? Bom, eu vou pôr na tela aqui para vocês já, mostrando alguns passos importantes nessa construção, nessa confecção. Vocês vão ver que não tem nada demais. Como em quase tudo nessa vida, ou tudo, planejar é fundamental. Então, planejar bem a nossa redação vai aumentar a chance de sucesso em, Nossa Senhora, em progressão geométrica, beleza? Vamos lá para a tela para a gente poder ver como é que isso vai funcionar. Bom, eu sugiro para vocês, sempre vou sugerir esse esquema para planejar, um esqueminha, tá? Nesse esqueminha você vai ter que trazer essas coisas aqui, ó. Tema, que é só copiar o tema simplesmente, ou se a banca não define claramente, mas dá só um texto e pede para você partir, aí sim, você vai definir ali. As palavras-chave, aquelas palavras principais, importantes, fundamentais. A tese, o que é a tese mesmo, galerinha? A tese é o seu ponto de vista, aquilo que você vai defender em relação àquele tema. Então você vai definir ali claramente, olha, em relação a esse tema, meu posicionamento é esse. Então você tem que fazer uma frase afirmativa fazendo isso. Daqui a pouco vocês vão ver ao longo deste ou de um próximo vídeo, beleza? E as ideias-força. O que são as ideias-força? São os argumentos, né? As bases que você vai usar para sustentar a sua tese, beleza? Ok? Independente do nome que a gente dê a isso daqui, tá bom, gente? Não fica preocupado com isso, não. Bom, por exemplo, o meu tema aqui é a informação e a tecnologia, certo? Nesse tema, informação e tecnologia, que é um tema extremamente amplo, vocês, né, pensarem, tem muita coisa para falar, eu posso trabalhar, né, naturalmente, com teses extremamente variadas. Bom, as palavras-chave aqui vão ser basicamente o tema. Informação, tecnologia, beleza? Certinho. Bom, qual vai ser a minha tese? Aí eu vou definir. Eu defini o que eu entendo, o que eu penso para isso daqui, tá bom, gente? Bom, na tese eu vou colocar o seguinte. Vamos lá. A informação é cada vez mais acessível graças aos avanços da tecnologia. Então, olha só, eu estou ligando esses dois itens aqui, ó, informação e tecnologia, colocando esses dois itens numa frase afirmativa em que eu me posiciono. Como assim? Eu estou dizendo claramente o quê? Qual é a minha visão sobre o assunto, sobre o tema? É que a informação hoje ela é mais acessível, cada vez mais acessível. Então eu dou a ideia até de progressão, ou seja, uma coisa que está em processo, está em andamento. E isso se deve, em grande parte, a quê? Aos avanços da tecnologia. Então, na minha tese, eu simplesmente juntei essas duas coisas, informação e tecnologia, colocando uma ligada à outra. Na verdade, a tecnologia é a serviço da informação, beleza? Ok? Com isso, eu construo minha tese. Construí minha tese. Agora eu tenho que pensar, gente, como eu vou fazer para defender essa tese. Eu tenho que trazer argumentos sólidos, eu tenho que trazer argumentos que extrapolem o senso comum, portanto, que vão além daquilo que é discussãozinha de rede social, que é discussãozinha de botequim, a discussãozinha do grupo de WhatsApp da família, enfim, tem que ser algo além disso. Eu tenho que ser razoável, eu tenho que colocar como um analista social, algo desse tipo. Poxa, professor, mas eu não sou esse analista social. Calma lá, você não vai se tornar um analista social de fato lá, mas você tem que estudar o suficiente para poder ser um analista social na sua redação, pelo menos. É isso que a banca quer. Você tem que lembrar que, de maneira geral, os concursos dão cerca de 30 linhas como limite máximo. Ou seja, você não vai conseguir, em 30 linhas, fazer a explanação como um verdadeiro analista social. Tá? Isso não, você não vai. Agora, o suficiente, o adequado para 30 linhas, isso é o que eu quero de você. É para isso que eu estou te treinando, beleza? Vamos voltar para lá? Vamos voltar para o quadro? Vamos lá para o nosso slide. Bom, agora nós vamos falar das ideias-força, então, né? Eu tenho que sustentar a ideia de que a informação é cada vez mais acessível graças aos avanços da tecnologia. Isso não é difícil.
Primeiro, eu vou alicerçar a minha tese na ideia de que estar bem informado é uma necessidade no mundo de hoje. Se vocês observarem, até em seleções, às vezes, para empregos, não estou falando de concurso público, estou falando de seleções simples mesmo, simplificadas ali, o cara numa entrevista de emprego, às vezes, aplica questionários ou vai conversando contigo e ele quer saber se você tem minimamente as informações básicas sobre o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no seu país, no seu estado, na sua cidade. Por quê? Porque ele quer um cidadão que esteja minimamente inserido de verdade socialmente naquela sociedade, naquele grupo ao qual ele pertence, beleza? Então, a necessidade de estar bem informado é muito fácil você defender isso. Quem vai dizer que não? Nós precisamos estar bem informados hoje em dia, senão nós somos quase carta fora do baralho, né? E isso não é... você é professor precisa. Não necessariamente. Quer dizer, professor precisa, claro, mas não necessariamente só o professor precisa. Todo mundo precisa, tá? Então vamos lá. Segunda ideia, força. O papel da tecnologia como facilitadora do acesso à informação. Bom, agora eu entrei bem mais rasgando aqui na questão do avanço da tecnologia ligado à informação estar mais acessível. Então, o papel da tecnologia como facilitadora do acesso à informação. Gente, a internet, o acesso que nós temos, né, à internet hoje muito mais em larga escala, é um óbvio facilitador, né, para a gente acessar a informação. Você dá um Google, eu brinco que se não está no Google, não existe. Você digitou, não aparece no Google, não existe. Já experimentou digitar seu nome no Google, por exemplo? Você vai aparecer lá. Se você não aparecer, começa a ficar desconfiado que tem alguma coisa esquisita com você. Porque qualquer coisa que você fez na sua vida, multa de trânsito, processo, vestibular, qualquer coisa que você fez, vai aparecer, tá? Vai aparecer bonitinho lá. Então, com o Google e outras ferramentas, a gente consegue chegar à informação. E aí vem um perigo que eu escolhi para esse tema colocar um contraponto, que é a facilidade tecnológica como vilã no acesso à informação. Como assim? Olha, hoje é tão fácil acessar a informação, a gente tem tanta facilidade nesse acesso, né, que eu passo a ter um problema. E aí eu brinquei há pouco com o grupo de WhatsApp, etc, né? A gente passa a ter um probleminha, que é a qualidade da informação e a desinformação. As pessoas estão, por incrível que pareça, paradoxalmente, né, é uma contradição, elas estão cada vez mais mal informadas. Por quê? A gente tem acesso a muita quantidade de informação, mas muitas vezes a gente não busca a qualidade dessas informações, né? Isso em qualquer... serve não para falar só de política, que é o que tende a vir à nossa mente, né? As últimas eleições foram marcadas muito pela questão das fake news e coisas que derivam delas, né, que vão aparecendo, vão tendo consequências ali, trazendo outros desdobramentos, mas para todas as outras coisas. Por exemplo, que a gente não chama de política, mas a vida da gente é toda política, né? Isso não tem muito para onde correr. Por exemplo, a gente tem hoje no mundo um sério problema com relação à vacinação. E o Brasil, particularmente, vem sofrendo bastante. Nós temos um programa de vacinação exemplar há muitos e muitos anos, independentemente do governo que está ou não está, nós temos um programa de vacinação muito bom. Só que existem grupos hoje que defendem a não vacinação, são grupos anti-vacinação. E aí, cara, começam a circular. Circulam onde? Circulam no Facebook? Circula. Só que agora a gente tem o WhatsApp, né, de uns anos para cá. E o WhatsApp é um disseminador de fake news facinho. Dependendo de quem te manda aquela informação, então você nem confere. Se for uma pessoa a quem você dá crédito, não, o fulano mandou, então é sério. Mas às vezes não é. Né? Não que o fulano não seja uma pessoa séria, não é isso. Mas ele mandou uma informação que talvez ele não tenha checado também. E aí começa que vacina, por exemplo, aumenta, uma vacina X aumenta o caso de autismo. Não tem nada que prove isso, nem indício disso. Nada a ver com nada a ver. Acontece o seguinte, a população passa, parte da população passa a não ir vacinar, e aí aquela doença que às vezes estava erradicada do país, volta. Simplesmente por ignorância. Então, quando eu falo lá, vamos voltar lá na tela para vocês verem, quando eu falo lá da facilidade tecnológica como vilã no acesso à informação, eu estou falando disso. Eu tenho tanta facilidade que eu não checo, eu fico preguiçoso.
Então, em vez de estar bem informado, já que eu tenho acesso a muita quantidade de informação, não. Eu tenho muita informação, não checo essas informações. Muitas delas, infelizmente, são informações equivocadas, propositalmente ou não. E aí eu fico desinformado, porém lotado de informação. Como é que eu estou desinformado, lotado de informação? Pensa bem, galera. Pois é, fiz esse esquema. Fiz um planejamento? Cara, a sua redação está aqui. Eu vou dizer mais, a sua introdução está aqui. A sua introdução está montada. Basta você criar um texto com isso tudo que a gente colocou no slide aí para vocês, beleza? Mas eu vou parar por aqui, minha gente, para que não fique um bloco muito extenso, mas vou gravar um próximo bloco com dicas agora falando sobre como construir a introdução a partir, inclusive, desse nosso planejamento. Não é perda de tempo não, tá? É tempo investido. Você vai gastar uns 5 a 10 minutos que vão resolver sua vida e aumentar demais a chance de uma boa redação ao final, beleza? Um abraço para vocês e até já já.